Glória a Deus. E o principal, que nunca falta, é o Senhor estar conosco. Então você pode abrir o seu coração, creio que já está aberto desde a hora que você está aqui, mas abra muito mais para que Ele continue falando ao teu coração, porque já falou através das leituras. Louvai ao Senhor, através dos louvores, através aqui de cada um que tem a oportunidade. E a maior oportunidade que você tem é de agradecê-lo, porque Ele é bom e a tua fidelidade dura para sempre. Abra sua Bíblia, primeira carta, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E aí, orando ao Senhor, não teve jeito, outra palavra, né, que não seja essa ao coração. E devemos ser obedientes à voz do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 a seguir. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque a mensagem, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela bondade, misericórdia e fidelidade, Senhor, pela qual, Senhor, nós já temos nos dialogado e conversado, Senhor, para que o Senhor não nos deixe sozinho, e cremos que o Senhor está conosco aqui nesta noite. Fala, Senhor, que o teu povo ouve a tua voz. Amém. Glória a Deus. É muito bom estar aqui, porque eu também preciso ouvir de Deus. E o Senhor tem uma palavra ao nosso coração, porque a palavra dele é viva, e ela é eficaz, e ela cumpre aquilo que o Senhor designou para que ela fosse enviada. O Senhor, ele tem a direção certa. O Senhor não erra o alvo. Ele vem para falar com o coração do homem, e ele sabe como falar com o coração do homem da maneira que o homem ouve, da maneira que o homem entenda a voz dele. Portanto, nós vamos falar a palavra de Deus. Isso é muito importante. Se falarmos de nós mesmos, perderíamos um grande tempo aqui. Mas quando falamos da palavra de Deus, ela é o pão vivo, o próprio Deus que desceu do céu e alimenta todo aquele que tem fome. Eu quero crer que você tem fome da palavra nesta noite. Glória a Deus. Mensagem da cruz. Isso é muito importante, essa mensagem, essa palavra da cruz, um tanto esquecida aí. Nós temos visto nos últimos tempos muitos pregadores até, não vamos generalizar, mas pregando muito prosperidade. Vai receber isso, receba a bênção, receba a vitória.
mas a maior vitória, Jesus Cristo disse, que é nós temos o nome escrito no livro da vida nos céus. Essa é a maior vitória do cristão. Que adianta nós ganhamos tudo aqui e perdemos a nossa alma? Então a palavra de Deus ela nos exorta, ela nos traz a uma criatividade de Deus. Quem aqui faz plano? Não, acho que ninguém faz plano, né? Plano de casar, plano de se formar, plano de ter um salário melhor, plano de ter um veículo, sei lá o que. Quem não faz plano? Ou um dia você já fez algum plano? E às vezes esse plano foi frustrado? O provérbio diz lá, 16, né, diz lá que todo plano o homem faz no coração, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então não é proibido fazer planos? Não, você faz o plano, entrega a Ele, e Ele realiza do jeito que é melhor para a sua vida. Porque os planos do Senhor, o profeta Isaías diz assim: assim como o céu é mais alto que a terra, o Senhor diz, os meus pensamentos, os meus projetos, os meus planos são mais elevados que os seus projetos e os seus planos. Então, assim como desce a chuva do céu, e para lá ela não volta, a não ser produzir a semente, aquele que planta, aquele que come, assim também o Senhor diz, assim é a minha palavra, não voltará vazia sem cumprir o que eu enviei. Glória a Deus. E o Senhor, através do poeta Jó, no capítulo 42, verso 2, diz, né? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos podem ser impedidos ou frustrados. Então, quando eu estava meditando isso, o Senhor falava no meu coração sobre isso. Porque Ele tem um plano. E Ele fez esse plano. O Senhor Jesus executou o plano. E o Espírito está aqui, o Espírito Santo, aplicando o plano no nosso coração e na nossa vida. E o plano de Deus, ele é completo. Né? O Senhor, Ele anuncia o fim desde o princípio. Ele anuncia antes de acontecer, Ele fala. Então é interessante que Ele sabe o que você vai passar daqui a pouco, amanhã e nos dias demais. Então nós vemos aqui que o plano de Deus, Ele fez e escondeu. Foi assim? Não, Ele anunciou. Vamos ver. Olha aqui em Gênesis capítulo 3. E no verso de número 15. Olha aqui o plano de Deus começando aqui a ser anunciado. Vamos acompanhar aqui a leitura. E porém inimizade entre ti, Deus falando para Satanás, a antiga serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o projeto de Deus era vencer o arqui-inimigo, qual enganou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então o Senhor, Ele fez o projeto, fez o plano de salvação para toda a humanidade. E dentro desse plano de salvação para a humanidade, o projeto principal, creio eu, no coração de Deus, não era somente ali esse plano de salvação, mas sim não perder a comunhão com o ser humano. Por isso que o plano veio. Que foi quebrado o vínculo, foi quebrado a comunhão entre Deus e o ser humano. E o Senhor não aceitou o negócio. Então Ele falou, vou intervir nesta causa. E tinha que ter alguém para cumprir o plano de Deus. Levíticos diz lá que aquele que cumprisse todos os mandamentos, todos os preceitos, ganharia o prêmio. Mas nenhum ser humano foi capaz de cumprir. Segundo aí, 613, né, irmã Simone, se estou me enganado, mandamentos. E aí, quem consegue cumprir? O mais santo é quem sabe cumprir uns 200. Né? Mas ele veio cumprir cabalmente. Ele venceu e cumpriu todos os mandamentos. E ele
tem aí o preço, o resgate pela nossa vida. Então nós vemos aqui que o plano de Deus foi sendo anunciado. Os profetas anunciaram a vinda do Messias. O teu rei virá a ti, justo e salvador. Mas que jeito que ele veio? Olha o profeta Zacarias aqui explicando. Pobre e montado sobre o jumento. Por que aqui está dizendo para nós, né, através da palavra de Deus aqui? Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então, para eles é escândalo. Para os judeus era um escândalo um rei deles vir montado no jumentinho. Eles esperavam Jesus vindo, montado, quem sabe, num cavalo branco, com uma espada na mão, para libertá-los do jugo de Roma, porque Israel, nesse momento ali, estava sobre o jugo romano. Mas Jesus veio na contramão de que todos esperavam. Ele mandou lá os discípulos e mandou no lugar certinho, onde tinha a mamãe jumenta com o jumentinho. Falou, solta. E se alguém perguntar por quê, fala que o mestre precisa dele. E muitas vezes o Senhor vai lá no lugar onde o jumentinho está amarrado. Quem sabe tem alguma coisa amarrada na sua vida. E ele vai quebrar ali esta corda, esse grilhão que está prendendo e vai libertar. Porque ele precisa de você. Glória a Deus. Tem laço, tem coisa que o inimigo vai lançando sobre a vida do ser humano, que vai, quem sabe, tentando impedi-lo daquilo que Deus tem para ele. Mas o Senhor tem projeto, tem plano na sua vida. E ele vai desamarrar o jumento. E vai montar nele. Porque quando Jesus entrou montado no jumento, todos lançavam ali suas vestes, lançavam palmas e gritavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. O jumentinho sem Jesus não é nada. Mas com ele montado em cima, é um Uber do céu. Glória a Deus, né? Então nós vemos aqui que o Senhor, que você possa ser um jumentinho, deixa ele montar em você. Deixa ele fazer o que ele quiser. Porque quando Jesus entra e ele é glorificado, você recebe a bênção. É automático o negócio. Por que Paulo está dizendo no finalzinho aqui desse capítulo? Aquele que se glorie, glorie-se nele. Porque você vai ver no final de tudo que acontecer é entre você e ele. Eu amei minha esposa me amou. É entre você e Deus. Eu amei meu filho me ama. É entre você e Deus. Eu abençoei tal, fiz isso, fiz aquilo, é entre você e Deus. Então nós vemos aqui os profetas anunciando, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Principado fala de autoridade, fala de poder. Jesus veio com autoridade, veio com poder. Ele, o Deus vivo, que desceu do céu, ele tabernaculou conosco, ele teve o prazer de andar aqui. Né? E o apóstolo fala que eles tocaram desta palavra da vida. Glória a Deus. Eles estiveram próximos e tocaram no Senhor Jesus. Mas ele diz uma palavra para você nesta noite. Mais bem-aventurado aquele que crê sem ver. Né? Eles viram Jesus. Ainda que o Tomé viu, ele falou, mas se eu não tocar na mão aí, no lado, eu não creio. E o Senhor falou para ele, Tomé, seja crente e não incrédulo. Então nós estamos vendo aqui que esse menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, Deus forte, maravilhoso conselheiro, né? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha quanta coisa. Então foram anunciado. Isaías disse que ele é o cordeiro mudo, que foi levado perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele foi ferido de Deus. Vamos ler aí Isaías 53, o que a palavra está nos dizendo. A palavra fala maravilhosamente no nosso coração. Olha só, 53 diz assim, a palavra de Deus, a partir do verso 5, 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões,
moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos, não é uns não, hein? Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Tanto que Provérbios fala que há caminho para um homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Quantos aí, numa noite como essa de sábado, perdendo a sua vida? Por não conhecer a verdadeira vida. E aqui está dizendo, e ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E aí fala profeticamente o que aconteceu com Jesus, né? E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e não houve engano na sua boca. Quando foi tirado ali da cruz, José de Arimateia e Nicodemos pediram o corpo dele e colocaram em um sepulcro novo. Porque Jesus, ele gosta de coisa nova, irmãos. Eu estava esse dia ouvindo um hino, não sei se é Fernandinho que fala, né? Eu quero viver algo novo, esse negócio está no meu coração. Sabe, quero viver algo novo. Jesus, ele andou no jumentinho novinho. Ele foi nascido no ventre de uma virgem, novo. E ele diz na palavra dele, eis que faço novas todas as coisas. Deus tem poder para fazer algo novo na sua vida. E se tem alguém desejoso de fazer isso, é ele. E aí anunciaram a vinda dele. E como Deus não é um Deus apressado, quem diz isso é Salomão, no capítulo 3, ele diz lá de Eclesiastes, e sempre eu falo isso para minha esposa em casa, quando acontece alguma coisa, eu falo para ela, lembra de Salomão? Há tempo para todas as coisas e todo o propósito debaixo do sol. Então tem coisas que você não está, a maioria das vezes está fora do nosso controle. Mas nós entregamos a nossa vida àquele que tem todo o controle. Ele é o Senhor que habita no Kairós. Ele habita na eternidade. Ou seja, quando Deus falou em Gênesis, passou aproximadamente 4.000 anos. Eu disse o quê? 4.000 anos. Mas Deus se esqueceu da sua promessa, do seu plano? Não. Olha o que diz Gálatas capítulo 4 e verso 4. Olha aí, depois de Coríntios, né? O texto que nós estamos lendo. Gálatas 4, verso 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, para Deus aqui está dizendo essa palavra, plenitude de tempo é completude, cumprimento, tempo cumprido. Vindo a plenitude dos tempos designados por Deus. O que Deus fez? Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha só, Jesus até João Batista ainda estava na lei. Até Jesus morrer na cruz, ele estava cumprindo a lei. A partir dali, ele vira a página, um novo testamento. Ele fala, no meu sangue, oh glória! E para que o testamento ele tenha validade, é preciso, é necessário que o testador ali morra. E ele ali cumpriu todo o projeto. Ele subiu naquela dura cruz, ele sofreu, ele padeceu, como diz aqui o Isaías, né? Ele foi ferido, ele foi machucado. Ali ele não foi somente antes de ir para a cruz,
açoitado, não, ele foi brutalmente espancado. Muitos que passavam pela sessão de espancamento, açoite, nem chegavam a ir para a cruz, morria antes. Não suportava, era muito brutal, a ponto daquele chicote, azorrague que bateram nele, de 3 tiras de couro de carneiro seco, com ponta de chumbo e ponta de osso quebrado na ponta, e aquilo batia. Não foi um só carrasco, não, foi vários carrascos. Um batia do lado, a hora que tirava, arrancava um pedaço de carne, o outro batia logo em seguida, não dava tempo nem de sentir dor, já estava agonizando ali, tremendo, machucado, ferido, por mim e por você. É por isso que você está aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Oh, se não fosse esse amor de Deus. Ah, se não fosse o bendito amado Jesus Cristo. Glória a Deus. O escritor aqui, Paulo, aos Colossenses, ele fala para nós aqui o que foi feito através de Jesus. Olha aqui o que ele fala. Colossenses capítulo 1, verso 13 a seguir diz: Ele nos tirou da potestade, do principado das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Olha o que ele fez, o Redentor. Por isso é que ele é conhecido como Cristo Redentor, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Mas aqui diz uma coisa interessante, né? Verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude, todo o poder nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão na terra com as que estão no céu. Não foi quebrado a ligação lá no Éden, com Adão e Eva? Agora, através de Cristo, está feita novamente a conexão. Antes você tinha que ir até o sacerdote, pedir perdão do seu pecado, e levar lá, quem sabe, um cordeirinho, levar uma oferta, e ele levava lá no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, lá o sumo sacerdote, uma vez por ano, e entrava lá e aspergia aquele sangue para que Deus perdoasse o pecado. Mas agora não. Nós temos um fiel sumo sacerdote que entrou uma vez por todas dentro do santuário, não com sangue de touros, de bodes, mas com o seu sangue maravilhoso. E ali ele aspergiu ali, e ele aplacou a ira que estava de Deus sobre o ser humano. Por isso, ele fez na sua cruz a paz. Justificados, pois, pelo sangue de Cristo, Paulo diz em Romanos, somos perdoados, somos purificados e temos paz com Deus. Irmão, a coisa mais gostosa que é você ter paz com Deus. Né? É deitar a cabeça tranquilo. O escritor diz que Deus amou o mundo de tal maneira, irmão João Carlos, de tamanho monte, que o que ele fez com esse amor dele, que ele amou tanto? Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele abriu a porta para todos. Né? Tem um hino aqui da harpa que diz, né? Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagro. Oh, glória a Deus! Ele abriu a porta, agora você pode entrar. Você estava de fora, não podia entrar no santuário.
Ficava lá no pátio, lá, todo mundo lá esperando, com a carinha, né? De quem caiu da mudança. Mas hoje não. Hoje Ele te chama para perto. Ele te chama para intimidade. Glória a Deus. Cristo morreu por nós, Paulo diz, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos de Deus, e Ele nos ama a si mesmo, né? Rapidamente, que a hora não permite, vamos ver algumas coisas, que a mensagem da cruz, a palavra da cruz, nos garante, né? Por que aqui está dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Paulo diz, né? Não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que crê, tanto dos judeus como dos gregos, né? E olha só o que nós vamos entender aqui, que a mensagem da cruz, ela garante o perdão dos nossos pecados. Só aqui você já tinha que estar glorificando a Deus, né? Quem aqui é perdoado? E a Bíblia diz, quando Jesus perguntou lá, que um devia 50, outro devia 500, e ele perdoou, né, o senhor lá que ia receber, perdoou os dois, o que devia 50 ou 500, e ele pergunta, quem mais amou? O que devia 50 ou 500? Lógico, quem devia 500. E ele disse, quem mais perdoado, mais ama. Quem é mais perdoado aqui? Glória a Deus, né? Glorifica a Deus por isso. Então, Ele é um Deus, Ele é um Senhor, que Ele se envolve com você, Ele não te deixa sozinho. Diz a história que Alexandre o Grande, Alexandre Magno, e ele estava marchando com seu exército para tomar a Pérsia. E era um dia, uma tarde muito gelada, nevasca, e a tropa estava com moral, que eles falam, moral baixa, ninguém estava aguentando mais aquele frio. E ele, notando aquilo, ele desceu do seu cavalo e começou a caminhar junto com a tropa, só que ele foi na frente. E ele foi cavando, limpando caminho para eles passarem. E eles ali olharam aquela cena, e começaram a estar constrangidos. E aí eles começaram a se levantar e a caminhar, junto com aquele Alexandre, a conquistar ali o caminho para que eles tivessem a vitória. E Jesus, Ele é muito mais superior que qualquer Alexandre Magno que já existiu. Ele foi até o fim, Ele foi na frente, viu, quando diz lá, né, que Ele olhou, Ele passou e viu a multidão que estava desgarrada como ovelha que não tinha pastor, Ele sentiu íntima compaixão dela, e Ele assim olhou para toda a humanidade perdida, a humanidade pecadora, que não tinha mais solução para nada, todo mundo cabisbaixo, com a moral baixa. Ele falou, eu estou aqui, eu que venci, eu fui morto e hoje estou vivo e vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele está aqui para levantar o seu ânimo, para que você possa caminhar com Ele até o céu de glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então a mensagem da cruz garante perdão dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, no verso de número 7. O que fala para nós aí, né? Tem que ler a Bíblia, né? Efésios, capítulo 1, verso 7. Diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, tirou as ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. De novo, Paulo enfatizando aqui, ligação de céu e terra, terra e céu. Você está na terra, mas está ligado com o céu. Se o céu está lá ligado com você, algo novo vai acontecer.
A mensagem da cruz garante propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus era contra nós. E agora, em Cristo, Ele passa a ser por nós, através do sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo apagou a ira de Deus ali. Aplacou aquela ira e trouxe para nós a paz. 1 João, capítulo 2, verso 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Tá? Ele diz lá: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como nós precisamos aprender desse Jesus. Tá? Então está dizendo para nós aqui, é Ele é a propiciação. Lá no Antigo Testamento tinha a arca no tabernáculo lá de Moisés, depois foi para o templo, e ali em cima do propiciatório, onde tinha 2 querubins, né, feito de ouro, tudo ali o sumo sacerdote aspergia o sangue do cordeirinho para propiciação, para cobrir os pecados, né? E aí Jesus veio com o seu sangue eterno e fez isso para toda a humanidade. Interessante que ele, lá no Egito, e nós podemos trazer para a nossa vida, quando o povo estava saindo, ia sair ali, ele instituiu a Páscoa para eles, e falou para eles: mata o cordeirinho, e pega o sangue dele e asperge na verga, no portal da casa, e aonde o anjo da morte passasse e visse o sangue, pouparia quem estava dentro da casa. Interessante que ele não verificou quem dentro da casa era digno, não. Ele verificou se havia sangue nos batentes da porta. Então ele não vai olhar aqui para nós e saber quem é digno aqui de perdão, de misericórdia. Não, ele vai olhar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. É isso que impede de nós sermos destruídos, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. Seu sangue efetuou uma eterna redenção, ou seja, um resgate. Ele pagou um preço e disse lá na cruz: tetelestai. Não sei se é em grego, né? Está pago. Paulo fala que tinha uma cláusula, tinha uma promissória, né, contra a nossa vida. E Jesus foi lá, e cravou ela na cruz do Calvário. E ele disse: está pago, você não tem condição, mas eu estou aqui, pagando o preço pela tua alma, porque a sua alma é eterna, e eu, sendo eterno, sou o único que posso pagar este preço. Glória a Deus, né? Então, o Pedro diz: não foste comprado com prata, com ouro, nada perecível, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Oh, que coisa gostosa é ser perdoado, né? O escritor aqui aos Hebreus, o pastor não falou se podia ir até meia-noite, mas vamos ver. Ele só falou que convidou para pregar. Vocês me suportam. Hebreus 9, do 11 ao seguir, diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Olha, que ele gosta de coisa nova, ele tem coisa nova para o seu futuro. Está aí, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, porque antes o escritor Hebreus estava falando de um tabernáculo que ia ficar caído e não ia se manter de pé, mas agora, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou
uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, um eterno resgate. Tá? Porque se o sangue do touro, do bode e a cinza de novilha era esparzida sobre os imundos, passada, os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Ou seja, Jesus Cristo, Ele trouxe para nós, como cristãos salvos, novidade de vida. Andar com Ele é andar no novo. Por que a Bíblia fala, né? Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Para quem? Para aquele que está em Cristo. E quem está escrito em Cristo, quem ele é? Uma nova criatura. Um novo pensamento, nova atitude. Você passa a crer em coisa que o outro não crê. Você está entendendo? Passa a viver coisas que os outros não vivem, porque você está em Cristo. Estando nele, ele é aquele sacerdote, sumo sacerdote dos bens futuros. Ande com Jesus e você vai ter algo novo na sua vida. A mensagem da cruz torna possível a nossa reconciliação com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. O que Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, ele fala para nós, né? No capítulo de número 5, verso 10. Olha aí. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Você era inimigo de Deus, agora você fez a reconciliação. Não sei se você já teve o desprazer de quebrar a amizade com alguém e depois você precisar ou necessitar de uma reconciliação. Não é? É difícil, não é fácil. A Bíblia fala para nós que um coração ferido é muito mais difícil de você conquistar que uma cidade forte. Olha o que a Bíblia está falando para nós, preste bem atenção. Uma cidade fortalecida de exército é muito mais fácil, a Bíblia está falando isso, e eu creio nela, que é muito mais fácil você ir lá, avançar dentro dela e conquistar, do que um coração ferido. Ou você pensa que o coração de Deus não se feriu? Foi ferido. Através dessa quebra de comunhão. Mas Jesus Cristo, Ele é a nossa reconciliação. Ele fez o quê? Esse muro de inimizade que existia entre nós e Deus, Ele derrubou na cruz do Calvário. E hoje você é amigo de Deus. Eu falei amigo de quem? Gente, se eu falar para você que você é amigo do político aí, você, quem sabe você podia até pular, né? Eu votei nele mesmo. Se é amigo lá do camarada lá do mercado novo lá, é mesmo. Mas eu estou falando de alguém, irmãos, que é superior a tudo, superior a todos. E ele fala para nós, serei, como ele falou para Abraão, né? Seria amigo dos seus amigos e inimigo dos seus inimigos. Você está entendendo o negócio? A mensagem da cruz nos aproxima de Deus. Quem quer ser próximo de Deus aí? A mensagem da cruz está dizendo que já aproximou você de Deus. Aonde que nós vamos ver isso aqui? Vamos ver em Efésios, capítulo 2. Olha só. Verso 13, a seguir. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe. Estava onde? Longe. Já pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, chegaste
perto. O escritor aos Hebreus falou que foi aberto um novo e vivo caminho através do sangue de Cristo. Eu disse o quê? Novo e vivo caminho. Olha só. Quem estava longe agora está perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, não toque, não faça, deixe, pare e tal, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E agora vem a mensagem da cruz, ó. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então na cruz foi morto ali, né? Aquele central ali, aquele pau central ligando para o céu, e esse vertical ligando com o homem, ligando Deus e o homem, né? A Bíblia é tão interessante que quando lá no Éden o homem pecou e foi tirado para a borda do paraíso, Deus colocou ali em volta da árvore da vida uma espada de fogo que andava em volta da árvore e querubins pelo caminho para que ninguém tocasse na árvore da vida. E agora como que vai comer da árvore da vida? Como que vai acontecer isso? E foi passando tempos e tempos e tempos. E lá dentro de um salmo, o Senhor usa o salmista e diz: em breve eu quebrarei, ferirei o crânio cabeludo dos seus inimigos. Estava dando uma mensagem ali para o reino espiritual. Quem é espiritual entende isso aqui. E passando o tempo, Jesus chega, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cumprir tudo ali, e ele vai subir com aquela cruz. E ele é crucificado aonde? Num lugar chamado Calvário, um lugar chamado Caveira. Não é assim, meu Deus? O Monte da Caveira. E aquela cruz, quando ela foi posta de pé naquela cabeça da caveira, aquela espada simbolizando lá que impedia a árvore da vida de ser tocada, essa espada agora em Cristo Jesus, a cruz está simbolizando para o reino espiritual. Quando ela foi cravada naquela caveira, o Senhor estava dizendo ali, olha que coisa gostosa. O que ele falou lá em Gênesis? Porém, inimizade entre ti e a mulher, da semente de mulher virá um que te ferirá a cabeça. Está dizendo, agora eu estou aqui para ferir a tua cabeça, seu orelhudo. Glória a Deus. Aquela espada estava ali, aquela cruz cravada na cabeça da caveira, simbolizando ali Satanás. Aqui está sendo cumprida a sua derrota e a vitória da humanidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por isso que você está aqui. Você não veio aqui por causa de mim, nem por causa do pastor, você veio por causa dele, e você está no lugar certo, porque ele está aqui no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Ele se fez maldição por nós. Gálatas 3:3 diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Imagina, ele se fez maldição para que você seja abençoado. E ele disse lá, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele também seria levantado. O que aconteceu com a serpente? O povo se rebelando, murmurando contra Deus, e ele mandou serpentes ardentes que mordiam o povo. E falou para Moisés depois, ergue uma serpente de ouro. E todo aquele que olhar para ela, será sarado daquelas picadas. E agora vem o Senhor ali através do profeta Isaías, capítulo 45, dizendo para nós, olhai para mim todos vós e sereis salvos. O escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé,
ao qual ali desprezou toda afronta pela bênção, pela vitória que ele ia ser concedida. Qual é a vitória que Jesus ali, através desse desprezo todo ali, dessa afronta que vinha contra ele? A sua vida, a sua alma. Ele estava visando ali a sua vida, a sua alma. Por isso que ele morreu na cruz. Mas eu tenho uma boa nova para você. Ele ressuscitou o terceiro dia e ele está vivo. Glória a Deus. Então, para encerrar, porque as horas não permitem, o que devemos fazer diante da mensagem da cruz? Essa mensagem, irmãos, ela ainda transmite algo poderoso. Por quê? Quando eu falei aqui da espada que foi cravada na cabeça da caveira, Jesus estava o quê? Executando o plano de Deus. Mas esse plano agora não tem o outro lado? Não tem uma recompensa? Tem. E nós vamos descobrir ela agora. Abra aí Apocalipse, capítulo 22. Verso 14. Olha aí. Lembra da árvore da vida? Espada em volta, ninguém toca, ninguém come. E agora? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quem aqui quer ter direito à árvore da vida? Você já tem. Você já tem. A Bíblia está afirmando, se você lavou a sua veste, a sua alma, no sangue do Cordeiro, você tem direito agora à árvore da vida. Porque Jesus disse que aquele que vem a Ele e crê nele, como diz a Escritura, terá a vida eterna. Você está entendendo o negócio? Ele fez o plano. Deus, o Criador. O Filho veio, executou na cruz. E o Espírito Santo está dizendo para você agora, é só isso aqui, ó. Em Cristo, sim, é só vitória. Não é como o hino diz lá, não, agora, não. Em Cristo Jesus, agora sim, é só vitória. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tá? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Mais que vencedores. É porque vem a luta, vem a batalha e você vence. Na próxima que está vindo, você já venceu também nele. Então, você é mais do que vencedor. E que devemos fazer então? Qual a minha e a tua atitude diante da mensagem da cruz? A não ser se render àquele que suportou a cruz, aquele que ressuscitou o terceiro dia. E ele te convida agora a tomar uma decisão. Ele diz assim, não obrigou ninguém. Ele diz aqui para mim e para você em Lucas 9:23, se alguém desejar, se alguém quiser vir após mim, aí tem a outra cláusula, negue-se a si mesmo. Toma cada dia, um dia só, não, toma cada dia a sua cruz e me siga. Toma a cruz. Não é a esposa, não é o marido, não é a sogra, não, esquece isso. Nossa, é a minha cruz. Mentira. A cruz fala de morte. É a morte do meu eu. Negar a mim mesmo, a minha vontade. É quando ele fala para mim, vem, por aqui. E eu acho que por aqui é mais fácil. Mas, para obedecer a ele, eu nego a minha vontade e vou pela vontade dele. Você entendeu aqui tudo que foi falado? Depois desta mensagem da cruz, de tudo que ele realizou, ele só quer uma coisa de mim e de você, que nós venhamos segui-lo, que nós venhamos caminhar com ele e reconhecer tudo que ele fez por você e por mim. Tome cada dia a sua cruz e siga Jesus Cristo.
como diz aquele hino, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Que coisa boa, né? Se você tem seguido a Jesus Cristo, continue seguindo a Ele, porque Ele não é o melhor caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. E Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está entendendo? Por que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perdem? Eles falam que nós somos quadrados, nós somos retrógrados, vencidos. Não, ao contrário, nós somos mais que vencedores. Amém, amados?